Glória a Jesus. Por favor, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Irmãos, andar com Jesus é uma aventura maravilhosa. Andar com Jesus, ter vida de oração, buscar ao Senhor, ler a palavra, enche a nossa vida de experiências maravilhosas. Tem 2 semanas eu estudei a carta de Hebreus novamente, e como eu fui edificada. E foi muito interessante que no último capítulo eu li um texto e o versículo ficou gravado na minha cabeça. E aí eu sentei durante a semana, fui pesquisando, irmãos, não saía nada, sabe? Quando não sai nada, não saía nada. E eu falava, Deus, mas tem um mistério aqui, tem uma coisa, porque o teu Espírito está me incomodando. E na sexta-feira à noite que eu sentei e eu consegui não. O Senhor falou comigo. O Espírito Santo fala conosco, irmãos. O Espírito Santo fala conosco. Ele nos foi dado para nos ensinar. Ele nos foi dado para nos guiar na verdade. As consolações do Espírito Santo, irmão, não é um lençol branco enxugando suas lágrimas, não. É o Espírito Santo te revelando verdades espirituais que te colocam de pé, aleluia, e te fazem andar. Essas são as consolações do Espírito Santo. E foi muito legal, Hebreus capítulo 13, no versículo 5 e 6, algumas coisas que eu quero compartilhar da carta de Hebreus e finalizar nesses 2 versículos. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Acharam? Está escrito assim. Eu peguei 2 traduções para a gente comparar. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me pode fazer um homem? Amém? Leram aí? Irmãos, a carta aos Hebreus, ela não tem aquela estrutura normal das cartas do apóstolo Paulo. Os historiadores creem que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas ela mais parece um grande sermão. E este sermão tem vários assuntos. E para a gente entender o que está falando lá no final, a gente precisa entender o panorama da carta. Essa carta, ela foi escrita para falar da superioridade de Cristo, aleluia. Só de falar isso, irmãos, eu já fico empolgada. Jesus é superior aos anjos, a Moisés e a todo o ritual judaico. Jesus é o homem perfeito, o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito. Jesus é o mediador da nova aliança que foi feita no sangue dele, é uma aliança eterna. E o autor aos Hebreus nos convida a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que colocou essa fé no nosso coração, Ele é o autor. E Ele consumou, irmãos, Ele fez tudo aquilo que nós esperamos dEle, pela fé. E Ele continua fazendo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. A carta aos Hebreus fala dessas coisas. E há um grande estímulo da parte do escritor para que a nossa fé esteja firmada nesse Cristo superior. Aleluia! Por isso tem lá, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E é muito importante, irmãos, é muito importante isso aqui. Você tem a sua fé firmada no Cristo vivo e verdadeiro, que é superior a todas as coisas. Aleluia. Você não precisa de anjos, você tem Jesus. Apesar dos anjos serem espíritos ministradores.
Você não precisa sacrificar animais. Você não precisa sacrificar a você mesmo, porque Jesus é o sacrifício perfeito, oferecido de uma vez por todas para sempre. Aleluia! A sua fé está firmada no Cristo vivo das Escrituras. Você pode dar um glória a Jesus? Isso é claro, irmãos. Este ensinamento da carta dos Hebreus, ele tem que ficar bem claro nos nossos corações. Esse é o panorama da carta. Agora eu vou falar com os irmãos o primeiro ensinamento que nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da carta aos Hebreus. O primeiro ensinamento é que é necessário que você creia que você serve a um Deus abençoador. Preste atenção. É necessário que você creia que você tem a sua fé firmada em um Deus que quer te abençoar, que já te abençoou e que vai te abençoar. Aleluia! Porque está escrito em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção nessa frase aqui. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. E aí, primeiro ensino para nós. Nós precisamos nos aproximar do Senhor, crendo que Ele nos abençoa. Olha, pastora, mas eu sou crente, eu estou próximo de Jesus, irmãos. Quem está próximo de Jesus é aquele que o conhece, aquele que se torna seu amigo, aquele que sabe dos seus ensinamentos e conhece a sua palavra e obedece. Não se engane, ouvir falar de Jesus não significa que você conhece Jesus. Ouvir falar que Jesus abençoa e você chegar para mim e pedir para eu orar por você, não significa que você se aproximou dele. É necessário aproximar-se de Jesus. E aproximar-se de Jesus, irmãos, é fazer o que ele fala. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aproximar de Jesus é seguir os passos de Jesus, é estar perto dele. Como que eu posso estar perto dele, pastora? Através da sua palavra, através de um relacionamento de oração. Não se engane. Ai, pastora, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Olha, irmão, eu vou chamar a sua atenção. Os dias são maus. É tempo de se aproximar de Jesus. É necessário que aquele que se aproxima de Jesus. Eu estou falando nessa manhã na carta aos Hebreus, que fala do Cristo que é superior aos rituais, à lei, aos anjos. E Ele nos faz um convite para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós nos tornemos dEle. É necessário se aproximar de Jesus, mas não pode ser de qualquer maneira. Você tem que se aproximar dEle crendo que Ele quer te abençoar. Aleluia! Crendo que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E aqui tem uma outra coisa que eu acho interessante. Tem muita gente que tem medo de Deus. Tem muita gente que também não acredita em Deus. Pastora, mas eu acredito. Irmãos, só para nós aqui o Espírito Santo. Quando a gente está precisando de uma bênção urgente, quando a gente está com um problema grande, de vez em quando não bate uma incredulidade na gente? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai fazer? Ai, eu não mereço, eu pisei na bola. Ai, irmãos, Jesus nos ama e nos abençoa, não por mérito nosso, mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua obra redentora na cruz. Você não precisa se sacrificar no sentido de se mutilar, no sentido de
de sofrer para que Jesus te abençoe. É somente você se aproximar dele. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é abençoador. Os irmãos compreenderam isso? Amém. Eu espero que compreenda mesmo, porque às vezes na igreja, como pastores, a gente aconselha tantas pessoas cuja fé, irmãos, é tão frágil. Tá tudo bem, tem fé. Vem um ventinho, acabou a fé. Vem um vendaval, a pessoa não volta para a igreja e fala mal de Deus. Então, nessa manhã, o Espírito Santo está falando conosco. Aproxime-se de Jesus. Creia que Ele existe e que Ele quer te abençoar. Irmãos, essa premissa ela é básica, porque sem fé nós não conseguimos perceber quem é Jesus e o poder dele para nós. É dispensado a nós. Entendendo essa questão, quando você vai lá para a carta aos Hebreus, ela é a carta também é uma releitura do livro de Levíticos, que vai falar lá de rituais, de sacrifícios, mas também essa carta vai lembrar todo um conjunto de bênçãos de Deus para a redenção, para a santificação de um povo separado para Ele. Deus fazendo uma aliança, um pacto, um concerto com o seu povo. Preste atenção. Quem se aproxima de Jesus e anda com Ele, precisa fazer uma aliança com Ele. O que é fazer uma aliança? É assumir um compromisso. Não dá para andar com Jesus numa amizade colorida. Não dá para andar com Jesus como se fosse um relacionamento casual. Jesus nos chama para ter uma aliança com Ele. Jesus nos chama para nós nos tornarmos o povo dEle. Jesus nos chama para Ele andar no nosso meio. Aleluia! Irmãos, isso é tremendo. Deixa eu te perguntar. Quem aqui tem a experiência de ter a presença do Senhor com você? Você tem? Você é privilegiado. Isso é um privilégio daqueles que creem em Jesus, daqueles que fazem uma aliança com Ele, daqueles que seguem as suas palavras e creem que Ele é abençoador. E nessa aliança, irmãos, eu não sei se a gente pode colocar na aliança o que é o maior presente ou o maior benefício, mas eu vou usar essa palavra. O maior benefício que nós temos na nossa vida é a presença de Deus conosco. Aleluia! É a presença de Deus conosco. Quando a gente fala, Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que você está dizendo? Deus está comigo. Ele está andando comigo. Quando você de noite vai deitar e está preocupado, você lê o Salmo e fala, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz repousar seguro. Aleluia! Quando você está passando um problema e você lembra do Salmo 23 e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu irmão, a nossa maior riqueza nesse relacionamento é a presença do Senhor conosco. E essa presença nos garante vitórias eternas. Preste atenção. Esta presença nos garante vitórias eternas. Fala comigo. Essa presença me garante vitórias eternas. Aleluia, irmãos, eu não sei, eternidade é um trem que não cabe muito na minha cabeça, mas a presença do Senhor comigo e com você, a presença do Senhor com a sua igreja, nos garante vitórias eternas, aleluia, benefícios eternos, bênçãos
eternas, aleluia, porque o eterno está conosco, o eterno está conosco, o eterno veio morar no meu coração, aleluia. As bênçãos dessa aliança, irmãos, têm vitórias e bênçãos eternas. Então a nossa maior riqueza, o nosso maior benefício, o nosso maior tesouro, o nosso maior bem é a presença do Eterno conosco. Ainda que você sofra perseguições, ainda que tirem a nossa vida, as bênçãos eternas estão conosco, aleluia, porque nós vamos ressuscitar com Jesus e viver eternamente com Ele. Ainda que soframos dores, temos bênçãos eternas por causa de Cristo Jesus, aleluia. Irmãos, até aí, deu para a gente entender? Todas essas riquezas estão escritas e descritas na carta aos Hebreus. E eu preciso muito que este fundamento esteja bem claro para nós e alegre bem o nosso coração. Porque aí nós vamos entrar no segundo ensinamento que está aí no versículo 5 de Hebreus 13. A primeira frase diz assim: que a vida de vocês seja sem avareza. Irmãos, a gente na igreja, a gente não prega muito sobre avareza, não. A gente não fala. Mas se você for olhar nas escrituras, a palavra avareza, ela aparece várias vezes nas escrituras inteiras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A avareza é a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bênçãos materiais e recursos. Avareza, preste atenção, a avareza é o oposto da fé. Preste atenção. A avareza é o apego às coisas materiais e a dificuldade de perdê-las. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem, eu quero ir caminhar aqui com os irmãos para a gente entender por que o autor colocou isso lá na carta. A avareza é apresentada nas Escrituras como um pecado de idolatria. É como se aquilo que você possui fosse a coisa mais importante da sua vida. E por causa daquilo que você tem, que é seu, você gasta o seu tempo, você gasta as suas forças, você gasta as suas emoções para ter isso. Você corre atrás disso. A avareza, ela tem um monte de filhotes. Um deles é a ambição. Outro deles é o desejo de poder. Outro deles, são vários filhotes que a avareza tem. Eu não vou nem entrar no detalhe. Mas, lá em Colossenses 3 fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e tem lá, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Amor aos bens, amor a coisas, é a devoção que você tem a essas coisas. Por que a avareza é um pecado semelhante ao da idolatria? Porque você ama mais as suas coisas e os seus bens do que você ama ao Senhor. Simples assim. Quando você, ao invés de dedicar tempo para buscar ao Senhor, para estar com o Senhor, você ou nós, tá, irmãos? Isso é um problema mundial, de toda a humanidade. Não estou aqui acusando ninguém, eu estou colocando o que está escrito. Porque, irmãos, eu conheço gente que se tem dinheiro, tá? Mas se não tem dinheiro, fica de cama. Fica ruim, fica mal-humorado, chuta o gato, né? Chuta o cachorro, chuta o balde, briga com os filhos, porque não tem dinheiro. Mas quando tem dinheiro, tem sensação de poder. Acha que pode. Irmãos, o amor e o apego ao dinheiro é raiz de todos os males.
né? É o amor e o apego. Ter o dinheiro e administrá-lo bem é uma bênção. Você ter posses, ter coisas, e Deus te dá um espírito generoso e um espírito administrativo bom, é uma bênção. Mas o que o autor está falando aqui, irmãos, é um contraponto da fé. A fé, ela pressupõe dependência de Deus. A fé exige que nós nos aproximemos de Deus. A fé vai nos ensinar que nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e de todo o entendimento. Jesus nos ensinou isso. Mas, irmãos, a gente tem que ganhar a vida. Aí a gente tem que ganhar a vida, a gente levanta cedo para poder ir para o trabalho, passa o dia inteiro no trabalho, traz trabalho para casa, faz hora extra, mas para buscar o Senhor, cadê o tempo? Cadê a devoção? A Bíblia nos ensina, busque em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. E todas as coisas, as demais coisas nos serão acrescentadas. Será que Deus é mentiroso? Quando você ou eu ficamos ansiosos, assoberbados, deprimidos, porque está faltando, não tem, eu tenho que ir, tenho que fazer. Meu irmão, você serve ao Cristo superior, aleluia, aquele que nos dá bênçãos eternas. Será que Ele vai deixar a gente morrer de fome? Aquele que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Ele mesmo falou, não andeis ansiosos com coisa alguma. O passarinho não sabe o que vai comer, mas o Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam, aleluia. Irmãos, a avareza é o contraponto da fé, é o oposto. Que a nossa vida seja isenta de avareza. Que o nosso amor seja inteiramente dedicado ao Senhor. E nessa manhã, eu preciso perguntar, eu pergunto aos irmãos, porque o Espírito Santo perguntou para mim, qual é a minha maior riqueza? Onde é que está o teu tesouro? Jesus perguntou e Ele falou, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aleluia. Irmãos, essa palavra me dá muito temor, muito temor. Qual é o teu tesouro? Qual é o meu tesouro? Porque aquilo que é mais precioso para mim, é nisso que vai estar a minha devoção, a minha dedicação, a minha adoração, o meu amor. Nós estamos falando do Cristo que é superior a todas as coisas, aleluia. Jesus é o nosso tesouro, Jesus é a nossa riqueza, Jesus é o nosso bem maior, Jesus é a tua alegria, Jesus é a tua alegria. Nós estamos vivendo em um tempo de altíssimo consumismo, hedonismo, satisfação de desejos e vontades. E por causa da insatisfação, por não ter aquilo que a pessoa quer, tem levado muitas pessoas a um desequilíbrio emocional. E aí, irmãos, preste atenção, essa carta aqui foi escrita para crente. E nessa manhã eu estou falando com crentes. E eu preciso fazer uma pergunta e gostaria que você prestasse atenção nela, fosse para casa e orasse. Jesus te satisfaz? Jesus te satisfaz? Meu irmão, porque se Jesus não te satisfaz, é porque o seu coração é avarento. Ele está apegado a outras coisas. Está amando a outras coisas e você não conhece o Cristo superior das Escrituras. Irmãos, isso é severo? É duro, muito duro. E às vezes eu até fiquei preocupada. Falei, Jesus, eu vou ter que falar isso. Vou ter que falar. Se Jesus não te satisfaz, você não o conhece.
Porque Jesus, aleluia, Jesus satisfaz a alma cansada. Jesus satisfaz o coração ferido. Jesus satisfaz o coração quebrantado. Jesus satisfaz toda necessidade humana. Jesus satisfaz, aleluia. E Jesus é suficiente, aleluia. Jesus é suficiente para mim? Jesus é suficiente para você? Irmãos, Jesus é suficiente para nós. Aleluia. Às vezes a gente abre a boca aqui, canta e canta e canta, mas está com o coração angustiado. Irmãos, nós passamos por todas as emoções. É normal a gente ficar, às vezes, preocupado, ansioso. Mas, meu irmão, nessa manhã o Espírito Santo quer falar. Jesus é poderoso para satisfazer a sua alma. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para salvar a nossa vida de uma maneira integral. Por isso Ele é o mediador de uma nova aliança que foi feita no sangue dele. Aleluia! Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que você acha que precisa, e Ele é suficiente. Aleluia! Ontem eu estava preparando essa palavra e fiquei lembrando de uma musiquinha que a gente cantava quando era criança, ensinava para as crianças, falava assim: se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bate palma, né? E, irmãos, eu cantei isso tanto quando criança, e ontem o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E eu quero declarar em louvor ao meu amado Jesus, que Ele me satisfaz. Eu sou satisfeita com Jesus. Ele me basta. Ele é suficiente para mim. Por isso, irmãos, é importante que você leia as Escrituras. Por isso é de suma importância que você leia a Bíblia, porque são as Escrituras que falam a respeito desse Jesus superior. Se você não o conhece, você vai ligar pouco para Ele, você não vai se aproximar dEle, você não vai acreditar nele. É necessário que aquele que se aproxima creia, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então, meu irmão, se você quer ter a suficiência de Cristo na sua vida, leia as Escrituras. Entra no quarto, fecha a porta e começa a falar com esse Jesus lá das suas dúvidas, dos seus medos. Vai lá falar com Ele. E Ele vai te ouvir, vai te responder. E você vai descobrir que Jesus é suficiente para você. Aleluia! Mas, irmãos, o autor continua o versículo 5 de Hebreus 13, falando: contentem-se com as coisas que você tem. Não é isso que está escrito aí? Seja a vossa vida livre ou isenta da avareza. Tem outras versões, se eu não me engano, sejam alegres com o que vocês têm, não tem? Quem tem uma tradução diferente aí para essa segunda frase? Fala para mim. Fala aí, irmãos. A primeira frase: seja a vossa vida livre de avareza. E a segunda: contentem-se com o que vocês têm. E aí aqui, irmãos, tem um ensinamento extremamente importante para o tempo que nós vivemos, que é o tempo do consumismo, do hedonismo, da satisfação imediata dos desejos. Nós estamos em um tempo, irmãos, que a gente deseja, é o perfil da nossa época, satisfação imediata dos desejos. Nós estamos em um tempo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a frustração, né? E por causa da frustração tem gente se matando,
Por causa da frustração, tem gente matando outros. Por causa da frustração, por não conseguir lidar com a falta de determinadas coisas, as pessoas se abalam emocionalmente ao ponto de entrarem em uma depressão. E olha o que o autor está dizendo: contentem-se com o que vocês têm. E aí eu comecei a pensar, e veio a pergunta: você sabe o que você tem? Aliás, você sabe quem você é e o que você tem? Porque, irmão, se chegassem de supetão e perguntar para mim: quem que você é? O que você tem? Eu sou a pastora Hilda, eu moro no Vale da Bênção. O que você tem? Irmão, não tem nada. Nem declaração de imposto de renda eu tenho, né? Eu não faço porque eu estou abaixo da linha lá, assim. Mas, irmãos, preste atenção. Você está lendo a Bíblia. Você está lendo a carta aos Hebreus. Essa pergunta aqui, ela não é aleatória. Há uma pergunta, há uma ordem, e essa ordem traz uma pergunta: seja contente com o que você tem. E a pergunta é: o que você tem? Eu tenho Jesus. Eu tenho perdão dos meus pecados. Eu tenho uma nova identidade. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a vida eterna. Irmãos, eu tenho o Espírito Santo, aleluia, que veio habitar em mim. Eu tenho dons deste Espírito, eu tenho dons de Cristo, eu tenho um chamado, uma vocação em Cristo Jesus. O que eu tenho? Eu tenho promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Aleluia! O que você tem? O que você tem? Contente-se com o que você tem. Seja alegre e satisfeito com o que você tem. Aí, irmãos, vem agora a correção, né? Ou a advertência, ou a exortação. Se você não sabe quem você é em Cristo, nem o que você tem em Cristo, você é um miserável. E aí você vai abrir a boca e falar: eu sou pobre, estou abaixo da linha da declaração do imposto de renda. Eu sou isso. Não tem nada, não tem casa, não tem carro, não tem isso. Irmão, esta fala é a fala de uma pessoa natural, que não tem Jesus. Mas quem é que tem Jesus aqui? Levanta a mão. Levanta a mão e fala: eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Olha, irmãos, se a gente não estudar a carta aos Hebreus, a gente não vai entender essa fala de quem escreveu a carta. Que a sua vida seja livre da avareza. Contente-se com o que você tem. Mas, irmãos, a frase, ela não termina, não é só o contente-se com o que você tem. Porque Deus disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia! Aleluia! Contente-se com o que você tem. Você tem a palavra de Deus dizendo que Ele não te deixará e nem te abandonará. Será que essa palavra é suficiente para você? Será que essa palavra basta para você? Então, meu irmão, essa palavra, ela tem que ser vida, ela tem que ser real. Na hora que vier aquele sentimento meio estranho, assim: opa, Ele me disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é suficiente para mim. Aleluia! Aleluia! O que é que você tem? Contente-se com o que você tem. E aí eu quero fazer um exercício aqui com você, meu irmão. Feche os seus olhos e pense em uma promessa da palavra de Deus. Uma só. Pense nela aí. Pensou? Declara ela baixinho aí. Declara ela aí baixinho para você. É suficiente para você? Aleluia. 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 É suficiente para mim. Eu tenho necessidades, tenho. Mas essa palavra é suficiente para mim. Ele não me deixará. Jamais me abandonará. Aleluia.
Ele não me deixará. Dá até para fazer uma música, né, irmãos? Ele não me deixará, jamais me abandonará. Isso para mim é suficiente. Posso passar pelo vale da sombra da morte. Ele não me deixará, Ele jamais me abandonará. Irmãos, eu ando com Jesus há muitos anos. Nunca me decepcionei com Ele. E olha que já teve coisas que eu orei e pedi, Ele não me deu. Mas Ele me deu o que eu precisava. Ou coisas que eu queria, ao invés de me dar o que eu queria, Ele me deu o que eu precisava. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, Ele basta para as nossas vidas. E Ele traz contentamento para o meu coração. Amém? Mas o texto aí, irmãos, tem agora um outro ensinamento muito, muito, muito importante. Como é que continua o versículo? Deixa eu voltar lá no versículo que eu vou... volta lá no Hebreus 13, de 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, jamais te abandonarei. Assim, ousemos afirmar confiantemente. Somente essa frase aqui, irmãos. Aí eu quero estudar aqui com os irmãos, pensar alguma coisa aqui. A maneira que Deus tem de se relacionar conosco, Ele fala. E eu sempre gosto de dizer isso, que nós temos um Deus que gosta de falar, né, irmãos? Nosso Deus gosta de falar, nunca vi, não tem outro. Ele gosta de falar. E Ele gosta tanto de falar, que Ele deixou a sua palavra já escrita. E mesmo a palavra escrita que você vai ler, é Deus falando com você. E Ele dá um jeito de, no meio da sua oração, da sua leitura, Ele falar de novo, sabe? Vivificar a palavra assim para nós. E a carta aos Hebreus, ela já começa, o primeiro versículo da carta aos Hebreus havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias, Ele falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Deus gosta de falar. E Ele fala conosco através da sua palavra, da obra redentora de Jesus Cristo. Mas, irmãos, a nossa fé em Deus, ela também tem que ser expressada. Ela tem que ser falada. O Deus que comunica conosco, que fala conosco, Ele nos ensina que nós devemos falar com Ele e devemos falar dele. A fala, a expressão verbal faz parte da nossa vida de fé. E aqui, irmãos, é muito, muito importante a gente prestar atenção. Lá, Romanos 8, Romanos 10, tem um versículo lá que é muito importante. Eu vou ler, você preste atenção. Diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Preste atenção, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. E aí aqui, irmãos, está o grande ensino. Aquilo que você crê, aquilo que você acredita, você tem que falar. O autor está dizendo aqui, olha, sua vida seja livre de avareza, contente-se com o que você tem, porque Deus disse que vai estar com você e vai te ajudar. E assim, é uma conclusão. Diante disso que eu estou ensinando, ouse afirmar com confiança: o Senhor é o meu ajudador.
Aleluia. Ouse afirmar com confiança. Nesta manhã, o Espírito Santo está falando conosco. Abre a sua boca e declara a sua fé. Abra a sua boca e fala da sua fé. Jesus nos ensinou, a boca fala do que o coração está cheio. Aí tem até um perigo, né? Seu coração está cheio de quê? Nós acabamos de falar. Nosso coração está cheio de Jesus. Ele é o nosso tesouro. Nós o amamos. E é necessário que você afirme isso. Paulo ensina, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca a gente faz confissão. É necessário fazer confissão, declaração, proclamação daquilo que você crê. Vou dar alguns exemplos. A gente está lá no trabalho, passando um problema, pessoas contra nós, pessoas trabalhando contra nós. Você vai fazer uma panelinha e começar a falar do outro? Vou te ensinar que você não pode fazer isso, tá bom? Mas você pode entrar no quarto, fechar a porta e falar: Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu socorro. Livra-me dos meus inimigos. Livra-me daqueles que querem tirar a minha vida. Porque o Senhor está comigo, o Senhor é a minha defesa. Irmãos, a confissão da fé é um exercício da oração. É declarar a palavra de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Porque isso é tão banal no sentido assim, isso é tão comum na vida cristã, que fica até sem graça a gente falar essas coisas. Mas preste atenção, nós estamos vivendo um dia que está mais fácil a gente dar relatório do Covid do que a gente falar do poder de Deus. A gente dá mais relatório dos problemas do governo do que a gente declara o que a palavra de Deus diz. A gente senta com as pessoas e fala das mazelas da vida, mas não abre a boca para declarar a grandeza e a suficiência de Jesus Cristo para você. Irmãos, encha-se da palavra da fé. Isso não é uma confissão positiva. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. É essa que a gente tem que falar. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo assim: depois de tudo isso que eu estou te ensinando, abre a boca e ouse dizer: o Senhor é o meu ajudador. Aleluia! É necessário fazer a declaração da fé. É necessário. Outro dia, irmão, vocês acreditam que eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa não orava em voz alta, orava só na mente? Eu falei assim: mas aonde é que você aprendeu um trem errado desse? Abre a boca e fala. Deus te deu o dom da fala, e o Espírito Santo nessa manhã, ele está dizendo: assim ousemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Ouse dizer quem é o Senhor para você. Ouse dizer a palavra da fé que você prega. Ouse dizer a palavra de Deus que está perto de você e no seu coração. Agora, se a palavra não está na sua boca e nem está no seu coração, vai ter um monte de coisa errada na sua boca e no seu coração. Mas em nome de Jesus, aproxime-se de Deus pela fé, lendo as Escrituras. E pela fé se aproprie da palavra que está nas Escrituras e com confiança ouse dizer: o Senhor é o meu ajudador. Amém, irmãos? Amém. É uma manhã em que o Senhor está nos ensinando que a nossa vida seja isenta da avareza, que nós sejamos contentes com o que temos, porque o Senhor disse que não nos deixará, nem nos abandonará.
E diante de tudo isso, com ousadia, nós vamos afirmar: o Senhor é o meu auxílio, não terei medo. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Aprendemos nessa manhã sobre a superioridade de Jesus, que a nossa fé está nele, a nossa esperança é Ele, Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa alegria, Ele é tudo para nós. Ai, tem uma música que eu cantava, não, eu só vou lembrar aqui, eu cantava quando eu era criança na Assembleia de Deus, Vitorino Silva que cantava, e falava assim: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Aleluia! Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Aprendemos sobre a superioridade de Cristo. Nossa fé está nele, nossos olhos estão postos nele, a palavra dele está no nosso coração. Nós estamos contentes e satisfeitos, nós somos satisfeitos com a suficiência de Cristo. Jesus é suficiente para nós. E por isso nós afirmamos com ousadia e com confiança: Jesus é suficiente para nós. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Salvador. Feche os seus olhos, e você que está em casa, você que está aqui, faça essas declarações ao Senhor. Ouse dizer com confiança: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aleluia. Se você não tem se aproximado dele, é manhã de pedir perdão. Senhor, me perdoa, andei dando umas voltas aí para tanto lugar, vendo tanta coisa, mas nessa manhã nós queremos nos aproximar do Senhor, crendo que o Senhor existe e que o Senhor é abençoador daqueles que o buscam. Aleluia. Oh, Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor é suficiente para nós. Aleluia.